E aí, pessoal, eu sou a Jess e hoje a gente vai inicializar aqui no canal um projeto muito massa, onde vai envolver a parte de back-end, a parte de front-end. A gente também vai fazer esse projeto com React, com JavaScript, depois vamos passar esse projeto para TypeScript. A gente vai trabalhar com CSS Module, a gente vai fazer conexão com uma API externa, vamos trabalhar autenticação tanto na parte de back como na parte de front. Então vai ser um projeto realmente bem grande, onde a gente vai desenvolver várias habilidades ali de React, de Node, de TypeScript, de TypeORM, certo? Fastify a gente vai utilizar. Então fiquem aqui comigo nesse vídeo, onde a gente vai conhecer primeiramente o projeto e começar a desenvolver a base ali para o nosso projeto rodar, tá bom? Então bora lá. Pessoal, eu já tô aqui com o meu Figma aberto, né? E esse Figma eu peguei ali na comunidade do próprio Figma. Então, quem souber quem é o dono aí pode colocar os créditos. Mas é um projeto bem legal, onde vai ter a parte de login, certo? Aí depois a gente também tem a parte de cadastro de usuário. A gente tem a tela aqui onde tem todos os filmes, listando nome, descrição, né, avaliação, detalhes, para adicionar também uma lista de favoritos. E tem a listagem aqui desses filmes. Depois a gente também tem a parte dos filmes favoritos, né? Então, os filmes que eu favoritar aqui, eu consigo ter a listagem deles através desse menu favoritos. E a gente também tem a parte do usuário logado, né? Que fica ali o iconezinho com o primeiro nome e primeira letra do nome e a segunda e a primeira letra do sobrenome, certo? Então é um projeto bem bacana que a gente vai estar desenvolvendo aqui. A gente vai começar primeiramente sem fazer a parte de autenticação, que vai precisar do back. Então a gente vai começar, né, fazendo essa parte de listagem aqui, ó. Eu vou traduzir, né? Então vou deixar aqui filmes aqui favoritos, certo? Então vou deixar ele em português. A ideia é essa. A gente vai consumir uma API externa, tá? Para fazer toda a listagem de filmes. E aí vamos construir a parte de HTML e de CSS nesse vídeo, primeiramente. Então vamos construir o header aqui e toda a listagem. E no próximo vídeo a gente vai fazer a parte de consultar a API e trazer esses dados da API, certo? Então vai ser um projeto bem bacana que a gente vai estar desenvolvendo e bora começar. Para começar esse projeto, eu vou usar o Vite. Tá? Eu não vou usar Next por enquanto, porque eu acredito que o Next você precisa ter um conhecimento mais profundo do Next antes de utilizar. Então, a própria comunidade do React está, né, incentivando a começar um projeto diretamente com o Next, mas eu prefiro o Vite nesse momento, para a gente também não dar tanta complexidade dentro desse projeto, tá bom? Então, para a gente utilizar o Vite, né? É bem simples, é só dar um npm create vite @laytest e ele vai trazer a última versão do Vite pra gente. Ok? Então eu vou aonde eu quero criar esse projeto. Então eu vou vir aqui dentro dos meus repositórios, né? Eu tenho uma pasta do YouTube e vou abrir aqui o meu terminal. E vou digitar exatamente isso, né? npm create. Aqui o meu próprio terminal já completa para mim, né? vite@laytest. E vou dar um enter aqui para ele inicializar, certo? Eu tenho que dar um nome primeiramente para esse projeto. E se a gente olhar no próprio Figma, ele já tem um nome, né, que chama Movie Space e vai ser esse nome que eu vou dar para ele, né? Então venho aqui, coloco Movie Space, né? E show. Aí ele vai perguntar para mim o que eu quero, como que eu quero inicializar esse projeto, né? Com JavaScript puro, Vue, React e mais um monte de outros. A gente vai começar com React. Não vamos começar com TypeScript, porque a gente vai adicionar depois dentro do projeto, tá? Então vai ser uma aula específica só pra gente adicionar o TypeScript e entender também algumas coisas
de como funciona o TypeScript, né? Como que funcionam as interfaces, os tipos, como que eu adiciono isso dentro do meu projeto. Então, depois a gente vai ter uma aula específica. Então, vamos começar primeiro com o JavaScript. Então, inicializando aqui, beleza, ele já pede para eu dar entrar na pasta, né, com cd, move space e dar um npm install. Eu vou dar um npm i aqui, que é o mesmo processo, né? Então, é uma sintaxe menor ali do npm install para ele instalar as dependências desse projeto, né? Porque se você não sabe, o Vite ele tem toda a estrutura de React já preparada para a gente, né? Então, a gente não precisa configurar para gerar o bundle, para gerar ali todas as partes de configurações iniciais do projeto, né? Ele já cria toda essa parte para a gente. O que a gente precisa fazer é só utilizar e ajustar aquilo que for necessário. Então, eu vou dar um code ponto aqui para ele abrir o meu projeto no VS Code, tá? Para a gente ver como que tá essa estrutura do projeto. Ele já abriu aqui na minha outra tela, vou trazer aqui para a gente dar uma olhada. E olha só, aqui ele já traz as pastinhas, né? O Node Modules é onde baixa os pacotes, né? As bibliotecas. A gente tem a Public, onde vai uma imagem ali do Vite próprio, o íconezinho que fica na aba, certo? A gente tem a pasta src, onde a gente vai criar toda a nossa estrutura, certo? Então, se eu vier aqui abrir meu terminal e dar um npm run dev, a gente vai ver que ele vai abrir, né, um servidorzinho para a gente local. E se eu clicar aqui Ctrl ou Command, se o seu for Mac, né, ele já vai abrir para a gente o projeto, onde eu consigo ir alterando aqui, ele vai ajustando, certo? Então, essa é a estrutura do Vite. Se a gente dá uma olhada aqui, a gente tem o que de importante aqui? O packed.json. O packed.json é onde a gente consegue criar nossos scripts para executar dentro do projeto, tem as nossas dependências, né? Também temos as dependências de desenvolvimento, ou seja, que só vão ser usadas no processo de desenvolver o projeto. Na hora que colocar ele em produção, não vai ter necessidade de ter essas bibliotecas, né? Que bibliotecas nada mais são do que pacotes que outras pessoas criaram, que a gente baixa para dentro do nosso projeto, para facilitar, né? Para a gente não precisar criar tudo do zero, ok? E aí aqui, se a gente dá uma olhada, um arquivo importante também do Vite, né? É esse arquivinho aqui, index.html, porque ele vai trabalhar diretamente com a parte de HTML, né? Então, o título que eu colocar aqui vai ser o que vai aparecer na minha abinha, certo? Então, aqui a gente já pode, por exemplo, mudar para move, né? Move space, certo? Se eu salvar aqui, né? Vou salvar aqui, ele vai fazer o reload, né? E aí aqui, ó, se a gente olhar, ele já alterou na minha aba, certo? Para Move Space. Outra coisa que dá para a gente já começar a fazer é baixar, né? Aqui dentro do Figma, que vocês têm esse Figma no link da descrição, certo? Esse íconezinho aqui, ó, que é o ícone que a gente quer colocar também ali no favicon, né? Ao invés de ficar o rainho do Vite, a gente quer que coloque esse íconezinho aqui de Moving. Então, eu seleciono ele aqui. Se vocês virem na parte lateral de Layers, né? Você consegue selecionar exatamente ele ali, certo? E aí, eu venho aqui em Exportar. Ele vai exportar para mim um PNG. E aí, eu vou aonde eu quero colocar essa imagem. Então, eu vou vir aqui em Repositórios, YouTube, Move, e aí dentro de Public eu posso colocar aqui, né? E aí eu coloco favicon e salvo ele ali. Se a gente vier agora no VS Code, aqui a gente já tem ele. Então, aqui dentro do nosso index, a gente pode trocar também, ao invés agora de referenciar o ícone do Vite, a gente vai referenciar o ícone do favicon ali, que é o do Move Space, né? Então, vamos colocar aqui favicon PNG, né? PNG. E aqui também a gente precisa trocar o tipo da imagem para PNG, certo? Então, se eu salvar agora aqui e voltar, a gente já tem aqui também o nosso íconezinho, certo? Então, é a primeira configuração. Além disso, se a gente olhar dentro do projeto, né? A gente vai usar a fonte Roboto, certo? E aí, essa fonte Roboto, a gente tem no Google ela. Então, se você colocar fonte Google Roboto, ele já vai abrir aqui para você, né? Você clica na primeira opção e aqui você consegue importar a fonte do projeto,
certo? Então, você vai selecionando as fontes aí que você vai usar dentro do projeto. E, por exemplo, vamos lá, eu quero adicionar essa daqui, Select Light 300 Italic. Eu clico em adicionar, ele já vai adicionando aqui para mim, ele já dá esse link, certo? Das fontes e também já dá o que a gente precisa colocar dentro do CSS. No meu caso, eu já tenho um snippet que faz todo o processo de importar essa fonte, que é o que normalmente eu utilizo nos meus projetos, né? Então, eu vou vir aqui para importar, né? Importar a fonte do projeto, se vocês quiserem ver o meu snippet, né? Então, se eu vier aqui em configuração do meu snippet e descer aqui um pouquinho embaixo, eu tenho algumas estruturas prontas para não precisar ficar toda projeto inicializando ele, né? Então, tem uma para resetar o CSS, algumas de Flexbox, certo? Tenho algumas de componente de React e eu tenho um vídeo no canal onde explico como que gera esses snippets que você pode ver. Eu vou deixar o cardzinho aqui para você, certo? E aí aqui, ó, para importar a fonte, né, ele já traz as fontes que eu preciso, então eu só digito esse prefixo, IFR. Então, se eu digitar aqui IFR no caso de vocês vão ter que vir mesmo aqui, selecionar as fontes que vocês querem e aí importar manualmente isso dentro do projeto, né? Então, é só copiar toda essa parte aqui e colar aqui dentro desse index HTML. No meu caso aqui, as fontes que a gente está utilizando é 400, 500, 700, 900, certo? Então, são essas as fontes que a gente vai utilizar dentro desse projeto. Vocês podem só vir aqui e importar essas fontes e caso depois precise de mais alguma, a gente faz a importação, certo? E aí é importante que essa parte de preload de fontes, né, static da fonte, é bom subir ela depois do meta aqui, para ela ser a primeira coisa que carrega, porque ela demora um pouquinho para carregar. Então é importante que ela carregue para não ficar aquele load de fonte esquisita e depois vir a fonte correta do projeto, certo? Então você deixa ela lá em cima só para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Outra coisa que é importante a gente fazer nesse index é trocar o PT, o EN, né, que é de inglês, para PTBR, para a gente falar para quem está interpretando o navegador, que está interpretando que nosso projeto vai ser em português, né, do Brasil. Então, a gente salva isso daqui e pronto. A parte de configurar do index é isso. A gente não vai fazer mais nada. O que a gente vai começar a fazer agora é dar uma limpada nas coisas que tem aqui do próprio Vite para gerar algo melhor, né, para a gente trabalhar. Então, a gente tem esse arquivo de assets, né? Eu vou deletar a imagem que tem aqui, porque a gente não vai utilizar, mas essa pastinha de asset eu vou deixar porque é ali que eu vou colocar as imagens do projeto. Outra coisa importante de se falar, que por exemplo, esse app aqui eu não vou utilizar, então eu vou deletar tanto a parte de CSS como de JavaScript. Tem problema, deu quebrada na aplicação, mas a gente já vai ajustar. Aqui dentro do index eu vou apagar tudo também, vou deixar limpo para a gente começar desde o início, mas vou deixar o arquivinho ali. E na main, ao invés de importar esse app, né, eu vou apagar a importação desse app e vou vir aqui e vou colocar só um P, certo? E vou colocar um olá mundo para a gente inicializar bem esse projeto, né? Então, pronto. Não fiz nada demais. Se a gente voltar agora, ao invés daquele projetinho que a gente tinha do próprio Vite, a gente só tem um Olá Mundo e é isso que a gente quer. Então, se a gente olhar aqui, né, temos a parte toda configurada do projeto inicial. Esse projeto tá limpo. E aí é legal que antes de a gente inicializar esse projeto, a gente já faça um commit inicial desse projeto, certo? Então, eu vou adicionar aqui uma nova abinha do meu terminal. Vocês podem parar o de vocês caso precise, né? Então, só dá um Ctrl C, que ele vai parar de rodar o projeto. E aí, você dá um git init, né? Para o seu projeto inicializar, certo? No meu caso aqui, ó, ele tá falando que o próprio Vite já inicializou para mim, né? Repositório vazio, git inicializado, beleza. Então, aqui ele tá falando que inicializou o Git dentro desse projeto e aí pronto. Agora, se eu vier aqui dentro da parte do VS Code mesmo, né, ele já lista para mim as alterações que eu fiz dentro do projeto, mas se eu também vier aqui dar um Git status, né, Git status,
a gente vai ver que ele já mostra que tem algumas coisas que é para ser adicionado, né, para commit, certo? Então, eu vou só dar uma aumentadinha no zoom, que agora que eu percebi que tá um pouco pequeno para quem tá vendo o vídeo, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer esse primeiro commit. Então, eu posso vir aqui e adicionar tudo, mas eu gosto de fazer direto pelo terminal. Git add e um ponto, e aí ele adiciona todos os meus arquivos aqui para preparação, né? Então a preparação é o palco ali, onde a gente tá falando pro Git, ó, fica olhando esses arquivos porque é eles que vão pro meu commit, né? É eles que vão ser empacotados e vão ser enviados. E aí eu venho aqui, dou um git add e agora eu vou dar um git commit e aí eu posso passar uma mensagem com um "-m". E nesse caso vai ser configuração inicial, né? Então, a gente ajustou as coisas aqui para o projeto para ficar realmente certinho, para começar bem o projeto, certo? Beleza, ele já criou. Se eu vier agora dar um git status aqui, ó, a gente não tem mais nada para commit. E até o momento tudo isso está local, porque eu não criei um repositório lá no Git e por enquanto eu não vou criar mesmo. Depois a gente faz esse processo, tá? Porque a gente também vai fazer deploy dessa aplicação. Então, show. Aí agora a parte que a gente vai precisar estruturar vai ser o que a gente vai ter que fazer desse projeto. Então, aqui no próprio README desse projeto, a gente vai começar a pensar na estrutura desse projeto, né? Então, se a gente olhar aqui no Figma, o que temos? Né? Temos a parte de header e temos a parte de listagem de filmes, que vai ser essa página que a gente vai fazer no momento. Então, por enquanto, vocês esquecem a parte de login, esquecem a parte de favoritos. O que a gente quer fazer nesse momento vai ser essa página de listar os filmes, certo? Então, aqui eu tenho o header e eu também tenho a parte de listagem. Então, a gente já sabe que pelo menos 2 componentes a gente vai ter, né? O header, onde vai conter aqui a parte do logo, né? Aqui a parte da navegação e esse botão de login. E depois a gente tem a listagem. Só que se a gente perceber também, cada um desses itens aqui, eles são bem iguais, né? O que muda é a informação, mas eles são bem parecidos. E uma questão que o React nos dá é a possibilidade de criar componentes. Ou seja, eu tenho algo que se repete toda hora na minha aplicação, então eu posso criar um componente para essa parte do código, para eu não precisar ficar toda hora reimplementando isso, né? Fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. E é exatamente isso que o React proporciona, que o próprio JavaScript puro não faz, né? Então a gente consegue componentizar. Então talvez algo legal da gente componentizar seja essa parte do filme, né? Dos detalhes do filme, porque todos eles têm um título, todos eles têm uma avaliação, todos eles têm uma descrição e tem botão ali para ver os detalhes e para também adicionar nos favoritos, certo? Então vamos começar primeiro com o que vai ser esse projeto, né? Então vou colocar Movie Space, vai ser uma área de filmes, certo? Então a gente pode vir aqui e colocar área de filmes, onde a gente vai favoritar nossos filmes, certo? Então qual componentes a gente vai ter primeiramente? A gente vai ter o header, né? Porque a gente sabe que é legal dividir o header. E a gente também vai ter a página, né? Qual que vai ser essa nossa página? Que se a gente perceber, é a página de filmes, né? A parte de listagem de filmes. E eu posso começar colocando exatamente ela aqui, né? Então, a gente vai ter uma page, que no caso, essa página agora, né? Ela vai ser a home do nosso site. Então, quando a gente entrar, após a gente entrar, a gente vai entrar diretamente nela. Eu também posso chamar ela de Movie, se eu quiser, exatamente porque ela vai ser a página que vai exibir todos os filmes, né? Então vai de acordo com o que vocês acharem relevantes. Essa questão de nomes é bem individual mesmo, né? Não dá para padronizar isso tudo. Então, a gente vai ter o header e também a gente vai ter a parte principal, né? Então, a main aqui, onde vai ter a listagem. Além disso, e tudo isso faz parte do componente aqui, né? Do page move, certo? Então, a gente tem o header, tem o main e a gente também vai ter aqui, certo? A parte do que? De itens, né? Então, de movie. Movie, o que? Aqui seria a página de movies, né? Então, não é esse, porque são mais de um filme. E aqui a parte de movie, que é só um trecho desse que a gente vai repetir, certo? Então, aqui a gente já tem meio que a estruturinha que dá para desenvolver durante
o projeto, certo? Então vai ser isso que a gente vai começar a fazer, ok? Então bora lá, vamos começar toda essa estrutura. Só que se a gente perceber, o header, né, ele tá em todas as páginas. Então ele tá aqui na parte de detalhamento, ele tá aqui na parte, deixa eu ver aqui, dos detalhes. A parte dos detalhes a gente não vai fazer porque acho que não tem necessidade, que é uma página que se repete, né? Então ele tem até na página de login, ele tá. Então é legal que esse header ele saia fora da pasta, da página de movies, né? Desculpa, da página de movies e vá para uma parte mais geral do projeto, né? Então a estrutura que eu gosto de criar dentro do SRC é componentes, né? Componentes, onde a gente vai ter todos os nossos componentes e também eu gosto de criar uma de pages. Qual que é a diferença de pages para componentes? Se tudo dentro do React é um componente. O que quer dizer? Que o que for englobar, né, uma página, o que for virar uma página, ou seja, aqui na nossa página de movies, a gente sabe que vai ter a main e dentro dela também a gente vai ter um movie, né, que vai ser o cardzinho de cada um dos filmes, certo? Então, isso daqui, ele vai gerar uma página visual. Já o header, ele vai ser um componente, o main vai ser um componente, né, o movie vai ser um componente e necessariamente eles não são páginas, né? O que é página aqui é a junção deles. Então, assim que eu gosto de dividir dentro do projeto. Mas caso vocês também queiram colocar tudo dentro de componentes, não tem problema. Eu acho mais legal fazer dessa forma, eu me organizo melhor assim. Certo? Então, beleza. Então, a gente já sabe que a gente vai começar. E, primeiramente, a gente vai começar o quê? Criando o header, né? Então, aqui dentro de componentes, eu vou criar uma pasta chamada header. E aí vocês podem, tem pessoas que usam em maiúsculo, tem pessoas que usam em minúsculo. Eu vou deixar tudo em maiúsculo, tá? Porque eu gosto mais assim. Aqui dentro eu vou criar um index.jsx. É importante que a extensão seja JSX, exatamente para a parte de sintaxe do VS Code, né? Ali do autoimplemento do HTML, ele funcione. Então eu vou criar esse arquivo e também vou criar um já com header.module.css, né? Então, por quê? CSS não sei se é meio português, meio inglês, mas é CSS, né, gente? Não vamos portuguesar o negócio. Mas a ideia é que o quê? Como que funciona o modules dentro do CSS? Quando eu implemento ele aqui, né, eu faço a importação dentro do meu index, todo o código que eu colocar dentro desse arquivo aqui, header, ele só vai funcionar para esse index, né? Só para quem pegar a importação. Exatamente pelo fato da gente estar transformando ele dentro, como se fosse um módulo, né? Então a gente está falando, ó, você é um módulo e sua estilização só vai funcionar, certo? Dentro desse módulo. Então, fora dele, você não vai funcionar. Então, a gente consegue importar aqui com barra, né? Ponto barra, e aí a gente vai colocar o nome do nosso arquivo, que é header.module.css, certo? Então, show. E aí a gente precisa criar uma estrutura de... Deixa eu salvar aqui só o readme, né? A gente precisa criar uma estrutura de função aqui. Para quê? Para gerar a parte do componente, né? Porque o React, os componentes são funções, só isso. Componentes são funções, certo? Então, para gerar isso, inclusive, eu tenho um snippet. Se vocês derem uma olhada aqui, quer ver? Deixa eu trazer Ctrl+Shift+P, snippet. Eu tenho um snippet que gera já as funções para mim, tá? Eu gosto de usar funções nomeadas, tá? Não gosto de usar default. Isso daí vai muito de gosto pessoal. Porém, eu gosto porque evita de eu ter um componente com o mesmo nome sem querer, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar essa parte de exportação, EFC, tá? Que é o meu snippet. Então, se eu vier aqui, dar um Enter, EFC, ele já vai gerar para mim. Caso não gere para vocês, que se você não tiver o snippet, não vai gerar, certo? É simples, é uma função que você está exportando, eu não estou exportando ela default, e eu vou pôr um nome para ela, que no caso vai ser header, certo? Aí eu posso salvar e dou um tab novamente, dou um tab novamente aqui, e ela já vai vir para return, certo? E é aqui que a gente vai colocar o nosso código, né? Então, se eu vier aqui agora, ó, colocar um P, né? Eu vou digitar aqui, ó, olá, e ela já vai salvar para mim, tranquilo, show, eu posso
já mexer nesse componente, porque isso já é um componente, né? Então eu preciso só exportar a função header, ok? E aqui o nome que a gente dá é sempre o nome do componente também. Como eu criei um componente header, minha função vai chamar header. Se eu tiver um componente chamado movies, eu vou chamar minha função de movies, né? Então é essa a ideia. E aqui dentro do return, a gente sempre tem que devolver pro nosso código, né, um JSX. Então, o que diferencia uma função padrão de um componente é que todo componente devolve um JSX, né? Então, a gente sempre precisa devolver alguma coisa ali em HTML, certo? Não é HTML puro, porque é HTML com JavaScript, na verdade é XML com JavaScript, tá? Então, mas no final é a mesma forma que você usa HTML dentro dos seus projetos mais simples, você vai usar dentro do React, ok? Então, bora lá, vamos dar continuidade. E aí eu quero chamar esse componente primeiramente, certo? Dentro do nosso main, porque até o momento a gente tem o Olá Mundo, né? Se eu vier aqui no meu arquivo, deixa eu fechar o vídeo aqui só para não confundir, fechar as rotas e executar aqui. Ah, ele parou de executar, então eu vou ter que abrir meu terminal novamente, vou dar um npm run. Por que npm run, né? Eu até deixei de explicar, mas é porque aqui dentro do packed.json, o próprio Vite já dá pra gente os nossos scripts, né? E ele tem o dev, que é para executar quando a gente estiver em ambiente de desenvolvimento. Quando eu quiser fazer o build da aplicação, ou seja, preparar essa aplicação para rodar dentro de um servidor, aí eu dou um npm run build. Mas no caso a gente vai utilizar o npm run dev para o processo de desenvolvimento. Então, executando aqui, ele já vai executar. Beleza? Se eu voltar agora aqui e atualizar minha página, ele já tá trazendo aqui para mim. Porém, ele tá trazendo só o Olá Mundo, né? Que é o que a gente colocou nessa main. Olha só. Então, esse Olá Mundo ele tá trazendo, mas ele não tá trazendo nosso componente header, que é o que a gente precisa, certo? Então, como que a gente faz esse processo para trazer o componente header? É simples, eu tenho que importar ele aqui dentro e chamar ele aqui. Então, eu vou apagar agora esse Olá Mundo e vou chamar esse componente header, sempre com um nome maiúsculo, né? Porque componentes tem que ter um nome maiúsculo, exatamente para a gente não confundir, por exemplo, o header do HTML com o header que a gente criou, certo? Então, sempre maiúsculo componente. Se vocês olharem, ele tá com um negocinho embaixo, exatamente porque ele não tá encontrando esse componente, porque a gente não importou ainda. E para importar, você pode dar um Ctrl+, ele já traz para você o import. Caso não traga, você vai precisar fazer essa importação manualmente, certo? Então, vem de componentes, header, e você tem que chamar aqui entre colchetes. Por que entre colchetes? Porque é uma função, é um componente que a gente nomeou, certo? A gente não está exportando default. Se eu estivesse exportando default, eu poderia omitir, certo? Esses colchetes, porque aí eu poderia dar qualquer nome. Mas, como eu falei, eu gosto sempre de nomear meus componentes. Então, vai ficar assim. Agora, se eu salvar, voltar, a gente tem o olá, né? Para entender certinho, eu vou colocar um header aqui, só pra gente entender. Vou dar um Ctrl S e salvar aqui, certo? Ele já aparece header, show! Então, a gente já tem nosso primeiro componente montado, olha que massa. E aí, a gente pode fazer o nosso componente de página também, que é importante a gente fazer esse componente de página. Por quê? Porque o componente de página, ele vai ser onde vamos englobar o header, o main, né, como a gente viu aqui no readme. Então, o componente de páginas, ele vai ter uma cópia do header, né, a gente vai importar esse componente lá dentro, ele vai ter o main e vai ter o move. Então, a gente precisa desse componente para colocar tudo ali dentro. Bora lá, então. E como que a gente pode chamar esse componente? A gente pode chamar ele de home, né, porque ele vai ser a parte principal. Após eu logar, né, ele vai ter ali o seu próprio componente. Então, eu posso chamar ele de home, eu posso chamar ele de movies, né, vai muito de acordo com o que vocês queiram. Eu vou chamar ele de home. Então, eu criei home, vou criar um index, dentro da pastinha um index JSX, certo? E vou também criar aqui um home, ponto. Aí, o home aqui não precisa ser maiúsculo não, tá? Module.css, pro module, ok? E aí, show, vou fazer a importação do meu CSS, .bar,
né? E vamos importar aqui home.module, module.css. Beleza, já importei aqui e aqui eu posso gerar minha função, EFC, para ele gerar minha função. Eu vou clicar aqui, né, dar um enter, e aqui eu vou pôr o nome da minha função, o nome do meu componente, que no caso vai ser home. E aí, ao invés de eu importar diretamente o header aqui, eu posso importar diretamente no meu componente. Ou então eu posso deixar o header aqui e importar minha página embaixo, certo? Eu posso fazer esse processo também. E aí, deixa eu só fechar aqui um negocinho que tá me atrapalhando, gente. Um minutinho. Vamos lá. Beleza. Então aqui a gente vai importar agora a nossa página, né? Depois a gente vai trabalhar com rotas, só para vocês entenderem, tá? Então a gente vai criar nossas rotas e cada barra que a gente colocar ali, né? Cada caminho que a gente pôr na URL, ele já vai trazer a página indicada. Mas nesse primeiro momento, vamos entender os componentes do React, né? Vamos entender as coisas aos poucos. Então eu vou deixar o header aqui mesmo na main e aqui eu vou colocar toda a minha parte da página, certo? Então aqui eu vou pôr só um P para a gente ver esse processo. Aqui ele não tá P, vamos lá, isso. E aí eu vou colocar aqui home, tá? Só pra gente ver. E aí aqui dentro do main a gente importa essa home também, né? Home barra. Então aqui é assim que a gente importa um componente dentro do React. Inclusive, se você não entende muito como que funciona um componente React, essa primeira aula que você está vendo, eu tenho um vídeo no canal onde eu explico como que funciona um componente, como que a gente passa a propriedade de um lugar para o outro, certa coisa básica de um componente. Eu vou deixar o cardzinho aqui e você também pode ir lá e assistir essa aula e depois voltar para cá, tá? Porque eu não vou estar explicando os conceitos básicos do React. A gente vai entender mais a questão dos hooks, né? E eu vou fazer como se fosse uma revisão zona do React, né? Mas não dá para passar cada uma dos passos do React, porque daí teria que ser um curso específico para o React mesmo, certo? Então aqui eu já tenho a home. Se a gente olhar, então a gente tem o header e tem a home. Show! Então aqui a gente já tem a estrutura básica, né? Para começar a construir o nosso projeto. E aí, agora eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente construir o header, tá? Para ficar mais dividido esse processo. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a construir toda a parte de HTML e estilização do header. E depois a gente vai começar a construir a home, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!